Daí, pessoal, mais uma resolução. Um dos ângulos de um triângulo isósceles mede 120 graus e o lado oposto a esse ângulo mede 9 centímetros. Considere que a raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. O perímetro desse triângulo em centímetro é igual a... Bom, já faço aqui um aviso para esse vídeo. Vai ficar um pouco extenso, porque eu vou estabelecer a resolução dessa questão sobre 3 formatos. Utilizando a lei dos cossenos, utilizando a lei dos senos e também utilizando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então vai ser uma resolução bastante completa e acredito bem adequada aí aos teus estudos. Então quem tiver um pouco de paciência e realmente está buscando uma preparação, acredito que essa resolução tripla aí vai ter um comprometimento maior aí com teus estudos, ok? Vou começar então interpretando o enunciado. Um dos ângulos do triângulo isósceles mede 120 e o lado oposto a esse ângulo mede 9. Se o triângulo é isósceles, eu sei que ele tem dois lados iguais. Eu estou partindo do princípio que ele seja isósceles propriamente dito. Então, o triângulo isósceles propriamente dito, ele tem dois lados iguais e um terceiro diferente. Como eu tenho um ângulo de 120, então eu já vou marcar aqui, ó. Vou fazer nessa disposição, já vou marcar aqui o ângulo de 120 graus. Observa que os lados que serão isósceles, os lados que serão iguais nesse triângulo, serão os lados que formam o 120. Por quê? Eu não posso, se um ângulo do triângulo ele é 120, eu não posso ter um outro ângulo igual a 120, só tenho um igual a 120. Num triângulo qualquer, eu só posso ter um ângulo maior do que 90 graus. Esse triângulo, inclusive, chama-se obtusângulo. É quando ele tem um ângulo maior do que 90 graus, quando tem um ângulo obtuso. E essa quantidade de ângulo obtuso só pode ser uma, né? Não posso ter mais do que um ângulo obtuso, porque daí ultrapassaria os 180 da lei angular de Thales. Bom, tá aqui o meu ângulo de 120 graus. Os lados que formam esse ângulo de 120 eu não sei. Então aqui eu tenho x. E o lado oposto a esse ângulo mede 9. Então está aqui o 9. Ó. O lado oposto a 120 mede 9. Então é isso aí o que eu tenho no desenho. Eu vou fazer o seguinte, eu coloquei na outra lâmina um desenho melhor. Aqui, ó. Aí. Então aqui eu tenho 120 graus. Aqui eu tenho 9 centímetros. E aqui os lados eu não conheço x e x. Como ele quer o perímetro do triângulo, o perímetro será igual. Vou colocar aqui, ó. O perímetro vai ser igual a x mais 9. Então, vou aplicar aí a lei dos cossenos. Então, essa resolução vai utilizar lei dos cossenos, que talvez seja a resolução mais típica para essa questão. Por que é a resolução mais típica? Porque eu conheço um ângulo, conheço o lado oposto e não conheço os dois que são iguais. Bom, na lei dos cossenos eu sempre isolo o ângulo, isolo o lado oposto ao ângulo conhecido ao quadrado, né? E lembrando que a lei dos cossenos ela é bastante utilizável, ela é bastante adequada para triângulos quaisquer, triângulo que não é retângulo. Então vamos lá, eu tenho que isola-se o 9, vou fazer aqui uma outra coisa, olha só, vou voltar para a lâmina anterior, deixar a resolução bem completa, tá? Aqui eu tenho um triângulo, vou fazer ele até obtuso, tá? Para não ficar parecendo que é o mesmo triângulo. Aqui eu tenho um lado A, um lado B e um lado C. Aqui opostamente o vértice A, opostamente o vértice B e lá em cima opostamente o vértice C. Ok. Então eu vou escolher um lado para isolar, por exemplo, o lado A. Então A ao quadrado pela lei dos cossenos é igual ao quadrado dos outros, a soma dos quadrados dos outros dois, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, né, desse b e c aí, então 2bc, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei. Então o lado que eu isolei foi lado A, então cosseno do ângulo A.
Então isso é a lei dos cossenos para o lado A isolado. Mas se eu quero isolar o lado B, se eu quero isolar o lado B, então eu tenho que b ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, a ao quadrado mais c ao quadrado, menos duas vezes o produto desses aqui, 2ac, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei. Eu isolei lado B, então é cosseno do ângulo B. Vou fazer o outro também, vou deixar bem completo aqui. Se eu quero isolar o c, c ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, a ao quadrado mais b quadrado, menos duas vezes o produto deles, 2ab, e vezes o cosseno do ângulo oposto a C. Ângulo oposto a C é o ângulo C. Ok? Então, isso é a lei dos cossenos. Agora sim, aplicando aqui. Vou isolar o 9. Por quê? Porque é o lado que está oposto ao ângulo conhecido, né? Não tem como eu isolar esse x, ó, porque eu não conheço. Até conheço, né? Aquele ângulo lá, mas eu vou isolar o 9, tá? Depois eu falo sobre isso. Então, vou isolar aqui 9 ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos outros dois, x ao quadrado mais x ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, desses dois aqui, então produto x vezes x, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei o 9, então eu tenho aqui cosseno de 120 graus. 9 ao quadrado 81, já vou dando umas mexidinhas aqui, ó. 9 ao quadrado 81, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 2 vezes x, isso aqui vai dar menos 2x ao quadrado. Eu posso deixar indicado por enquanto, olha o que eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes x e vezes o cosseno de 120. Aí o cosseno de 120 aqui, ó, eu vou fazer com um aspecto secundário aqui, ó. Cosseno de 120. Bom, eu não tenho 120 na tabela de arcos notáveis, eu tenho que fazer uma redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante tem aquela técnica prática, lembra? Ó, eu estabeleço aqui a linha 180, como se fosse a linha dos cossenos aqui, ó, 180 a 360. E pergunto, 120 está mais próximo do 180 ou 360? Está mais próximo de 60 graus. Então, o cosseno de 120 é o cosseno de 60 graus. Aí eu tenho que cuidar, porque ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Depende do quadrante em que o arco original se encontra. E o 120 se encontra no segundo quadrante. Isso aqui é segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno ele é negativo. Portanto, isso será menos cosseno de 60. Então aqui, tiro esse mais, vai ficar menos cosseno de 60. E o menos cosseno de 60 é menos cosseno de 60 lá na tabela de arcos notáveis, resulta o mesmo que o seno de 30, 1/2, portanto, menos 1/2. Então, eu fiz o cosseno de 120 separado aqui, concluindo que é menos 1/2. Então, eu tenho aqui menos 1/2. Multiplica por menos 1/2. Por que eu deixei indicado esse 2 multiplicando? Porque, em geral, o denominador aqui fica 2, ó, nos problemas, e eu vou poder cancelar esse 2 com esse 2. Isso é uma prática bastante comum em exercícios de leis de cosseno. Então, por isso que eu não multipliquei aquele 2 lá. Deixei indicado aqui, eu vou cancelar esse 2 com esse 2, e aí eu fico com 81 igual 2x ao quadrado continua. Aí eu tenho aqui esse 2, cancelei, menos vezes menos dá mais, x vezes x dá x ao quadrado, vezes 1x ao quadrado. E aí eu tenho aqui que 81 é igual a 3x ao quadrado. Faz a falsa passagem, 81 divide por 3 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado igual a 81 por 3 dá 27. X ao quadrado igual a 27. Aí x é igual a raiz quadrada do 27. Fazendo bem devagar. Aí 27 tem que fazer aquele procedimento, né? Para simplificação do radical, decompõe aqui em fatores primos. Dá por 3 que dá 9, dá por 3 que dá 3, dá por 3 que dá 1. Então, esse x é o mesmo que 3 ao quadrado vezes 3, decompondo lá o 3
ao cubo do 27. Esse aqui cancela, pula para fora, né, na regra prática, esse 3 pula para fora da raiz, eu tenho x igual a 3 raiz quadrada de 3. Está aí a resposta. Só que ele preferiu colocar como notação decimal. Isso até porque ele me informou que raiz de 3 é 1,7. Então, 3 vezes raiz de 3 é 3 vezes 1,7. 3 vezes 1,7, 17 vezes 3, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 13, 2, 5, 51, com uma casa, 5,1. Então, x é igual a 5,1, a alternativa B. Então, com a aplicação aí da lei dos cossenos. Para uma segunda resolução com a lei dos senos. Então, tem a figura limpa de novo. Vou acrescentar aqui o 120. Aqui é o 9, aqui é o x e aqui é o x. Bom, como eu sei que aqui é 120, falta 60 ou sobra 60 graus para distribuir para esses dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, os dois deverão somar 60, né? Porque eu já tenho 120 aqui e a soma dos três é 180 pela lei angular de Thales. Então está me faltando aí 60 graus. Como esse ângulo aqui de baixo, ele se opõe ao lado x, e esse ângulo aqui de cima se opõe também ao lado x, esses ângulos são iguais. Sempre a quantidade de ângulos iguais num triângulo é o mesmo que a quantidade de lados iguais. E esses lados iguais, esses lados de mesma medida, sempre são opostos a ângulos de mesma medida. Então, lados opostos a ângulos de mesma medida medem o mesmo comprimento. Então, se eu tenho aqui x e x, os ângulos opostos são da mesma medida. Lembra que eu tinha 60 para dividir para os dois. Então, 60 dividindo para esses dois ângulos, aí eu tenho 30 para cada lado. Então, aqui eu tenho 30 graus e aqui 30 graus. Aí observa que realmente, somando 30 com 120 com 30 dá 180, eu tenho o triângulo mais completo. Aplicando a lei dos senos. Aí eu lembrar para ti, lei dos senos. Vou fazer aqui rapidamente. Ó, aquele triângulo genérico ABC. Aqui vértice C, vértice B, vértice A. Essa questão está ficando bem rica, né? Com todos os aspectos teóricos aí bem dimensionados. O que diz a lei dos senos? Diz que quando eu divido um lado pelo seno do ângulo oposto, resulta uma constante no mesmo triângulo. Então, se eu pegar, por exemplo, o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto, que é o seno do ângulo A, isso resulta o mesmo que eu escolher o lado B, o comprimento do lado B, e divide pelo seno do ângulo oposto, seno do ângulo B. E isso também resulta o mesmo valor que a divisão do lado C pelo seno do ângulo oposto, pelo seno do ângulo C. Que inclusive essa razão aqui, cada uma delas, que são iguais, resulta o dobro do raio do círculo em que esse triângulo se encontra inscrito. Então, se eu inscrevesse esse triângulo aí, ó, num círculo aqui, ó, fazer mais ou menos aqui. Para desenho, tá bem difícil aqui. Melhorou um pouco. Ó, se eu tivesse um círculo aqui, o raio desse círculo é o dobro dessa divisão de um lado pelo seno do cateto oposto. Bom, e aí eu venho para cá. Aplico isso. Observa que se eu eu tenho que pegar uma coisa que eu conheço, ó, o 9 e o 120. Então, se eu pegar o 9 com o seno de 120, isso dá a mesma coisa que x dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 30. Tá aí a lei dos senos. Claro, eu não preciso fazer as três aqui como aqui, né? Faz só uma, o x já apareceu para calcular aqui, já é o suficiente. Aí 9 para seno de 120. Aí eu tenho que fazer a redução também do 120. Lembra que nós fizemos na outra lâmina. 180, 360. 120 está mais próximo do 180 e a diferença é de 60 graus. Então, seno de 120, olha aqui, ó, separadinho.
é o seno de 60, podendo ser mais, podendo ser menos. Depende do quadrante. O 120 está no segundo quadrante, e o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Então, vai ser aqui mais seno de 60. E o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu venho para cá e substituo 9 raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o seno de 120, igual x, que eu não sei, seno de 30 é 1 meio. E aí eu consigo aqui cancelar esse 2 com esse 2, isso é uma coisa bastante comum também na lei dos senos, esse cancelamento desses dois denominadores. Sobra para mim aqui rapidinho 9 divide por raiz de 3, igual a x sobre 1, que é x. Então x é 9 dividido por raiz de 3. Não tem essa resposta. Bom, a primeira atitude aqui é eliminar essa raiz do denominador, multiplicando por 1 no formato raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Fazendo a racionalização dos denominadores, para eliminar a raiz do denominador. Aí em cima eu tenho 9 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. E aí 9 por 3 aqui, ó, divide, dá exato. Isso resulta 3 raiz de 3. E aí nós vimos na lâmina anterior que 3 raiz de 3 é 3 vezes 1,7. Já fizemos o cálculo, dá 5,1. E aí se confirma a alternativa B, através da lei dos senos. E aí vou para a terceira resolução, usando as relações métricas no triângulo retângulo. Então essa aqui foi a resolução utilizando lei dos senos. E aí eu ressalto, nesse vídeo está ficando um pouco longo, né, mas para quem está estudando realmente, está se preparando, ele fica bem completo, fica bem interessante. Então é praticamente uma aula resumo aí do triângulo qualquer. Tá? Então tenha paciência que o resultado aparece. E aí para essa resolução, observa que eu já coloquei aqui os elementos conhecidos, né? 9, o x e os ângulos internos que eu já havia determinado nas outras lâminas. E aqui também já acrescentei, ó, esse triângulo retângulo auxiliar aqui complementar. Bom, o que eu sei aí, ressaltando para ti, que o cateto menor, que é oposto ao ângulo de 30 graus, ele equivale à metade da hipotenusa. Isso serve para triângulo de 30 e 60 graus. É uma notação importante, por isso eu estou até repetindo aqui. E o cateto maior, que se opõe aos 60 graus, ele é igual ao cateto menor, que é a metade da hipotenusa, né? Cateto menor, vezes raiz quadrada de 3. Então aqui eu tenho essas duas observações que eu vou utilizar agora. Observa, nesse triângulo grande, se essa hipotenusa aqui é 9, significa que aqui, ó, é oposto ao ângulo de 30 graus nesse triângulo grande. Então o cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa, logo este cateto mede metade de 9, 9 meios. Este valor aqui, que eu não conheço, que eu posso chamar de y, esse y, observa que ele se opõe, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus internamente, né, se avizinhando aos 120, já vimos isso na outra lâmina, e aqui em cima, portanto, eu tenho de novo um ângulo de 30 graus. Então esse y se opõe ao 30 graus, então ele é metade da hipotenusa, mas metade da hipotenusa desse triângulo menor aqui. E nesse triângulo menor, quem é a hipotenusa? É x. Portanto, esse y, ele equivale a x sobre 2. Então, significa que esse cateto todo, ele é igual a x mais y, ou seja, x mais x sobre 2. Vou resolver isso, mínimo múltiplo comum. 2 por 1, 2 vezes x, 2x. 2 por 2, 1 vezes x, x. E aí eu tenho 3x sobre 2. Esse é o cateto maior aqui, né? Desse triângulo grande. Aí aplicando Pitágoras, y ao quadrado igual
cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa do triângulo grande é 9. 9 ao quadrado, igual o cateto que eu conheço ali, 9 meios. 9 meios ao quadrado, mais o outro cateto, que é 3x sobre 2. 3x sobre 2 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81, igual 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado, 4, 81 quartos, mais aqui 3 ao quadrado, 9, 9x ao quadrado sobre 4. Aí eu posso aqui estabelecer 81 menos 81 quartos é igual a 9x ao quadrado sobre 4. Vou reduzir aqui no mesmo denominador para poder cancelar. Olha só aqui, ó, 4 divide por 1, 4, 4 vezes 81, 324, menos 4 por 4, 1, vezes 81, 81, que continua 9x ao quadrado sobre 4. Como os denominadores são iguais, aqui ó, 4 e 4 eu posso cancelar. Resta para mim 324 menos 81, isso dá 243. Então, 9x ao quadrado igual 243. Vou continuar aqui do lado. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 243 divide por 9. X ao quadrado igual 243 é 3 na quinta, aqui 3 ao quadrado. Vai dar 3 na terceira, que é 27. Então, 243 por 9 dá 27. X é igual a raiz quadrada de 27. Aí já vimos que isso resulta 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, que é 1,7. Aí, mais uma vez, confirmando a resposta 5,1, alternativa B. Então, está aí a terceira resolução. Como o vídeo já está meio extenso mesmo, eu ainda preparei uma outra situação aqui, como se fosse então uma quarta resolução, né? Então nós havíamos planejado 13 e está aparecendo mais uma aqui. Então está aqui a resolução. Aqui, ó. Observa que eu tenho já o triângulo praticamente construído, né? Com os valores, aqui o triângulo auxiliar já colocado. Aí eu sei que esse aqui, ó, esse cateto, lembra que é a metade da hipotenusa, metade do 9. Então nós já concluímos que ele é 9 meios. Isso veio lá da lâmina anterior. Lembra que o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. E esse 9 meios, ele também é o cateto maior em relação ao triângulo menor aqui, ó, porque aqui é 60 graus. Não esquece que lá em cima eu tenho 30 graus. Então, esse 9 meios, esse cateto maior, vou botar aqui, ó, esse cateto maior, que é o 9 meios, porque se opõe ao ângulo de 60, esse cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, o cateto maior é o 9 meios, ok, igual. O cateto menor é esse aqui, ó, que se opõe a 30. Tá, mas quanto que é esse cateto menor? Aí lembra também que esse cateto que eu chamei ainda há pouco de y, ele se opõe ao ângulo de 30 nesse triângulo pequeno. Então, ele é metade da hipotenusa do triângulo pequeno. E no triângulo pequeno a hipotenusa é x. E aí se confirma, como na lâmina anterior, que esse y vale x sobre 2. Então, 9 meios é igual ao cateto menor, que é x sobre 2, vezes raiz de 3. Olha que legal essa resolução. Cancela 2 com 2. Eu tenho que 9 é igual a x raiz de 3, ou raiz de 3 vezes x. Então, eu sei que 9 divide por raiz de 3 é igual a x. Racionalizando, x é igual a 9 divide por raiz de 3, multiplica por 1 no formato raiz de 3 sobre raiz de 3, para eliminar o denominador, eliminar a raiz do denominador. 9 vezes raiz de 3 dá 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Cancela 9 por 3 dá 13. E aí, mais uma vez, 3 raiz quadrada de 3, que é 3
vezes 1,7, e aí mais uma vez se confirma resultado 5,1, alternativa B. Então esse vídeo ficou um pouco extenso, mas acredito que tenha ficado muito interessante para os teus estudos, né? Tem várias vias de resolução. Espero então que realmente contribua nos teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.